Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus, e eu me encontro no livro de Tiago. O capítulo é o 3 e o versículo é o 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande é o bosque, um pequeno fogo incendeia. Então diz, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então, a língua, disse Tiago, o irmão do Senhor, que a nossa língua é um membro de iniquidade, cheio de iniquidade. É um membro que, com ela, nós muitas vezes amaldiçoamos e abençoamos. Vamos colocar, como disse Davi disse, Senhor, coloca uma guarda na minha boca, para que eu não venha pecar. Nós temos que fazer essa oração, a oração que Davi fez, no Salmo 141. Vamos lá. No Salmo 141, Salmo 141, Davi disse, Senhor, coloca, está aqui, coloca na minha boca um guarda nos meus lábios, que eu não venha falar mal e falar de iniquidade e amaldiçoar ou alguma coisa assim, que nós não venhamos com a nossa boca destruir vidas, amaldiçoar pessoas. Irmão, você está dizendo assim, mas essas pessoas que fazem o mal, não podemos amaldiçoar ela, mas as suas obras. Temos sim que amaldiçoar as obras da maldade que essas pessoas estão fazendo, sim, mas temos que abençoar ela, clamar a Deus por ela, para que ela venha também se converter ao Senhor e passar assim fazer as obras do bem, as obras de Deus, né? A nossa língua, como está dizendo aqui, ela é cheia de iniquidade, ela é cheia de iniquidade e ela é peçonhenta. A nossa língua é peçonhenta, ela inflama o curso da natureza, como o fogo queima, né? Campos e campos, né? Matas e matas, um fogo, um só fósforo, só um fósforo que você acender no lugar, não precisa ser dois, né? Dependendo do lugar que está muito seco, ele destrói estádios e estádios, né? De mata, seja lá na Amazônia, seja onde quer que seja, destrói prédios, mansões, né? Já sabemos disso, já conhecemos. Então, mas a língua, ela inflama o curso da natureza. Quando nós amaldiçoamos alguém, né? Aí, infelizmente, a natureza, não a natureza de Deus, mas a natureza de Satanás entra naquela pessoa e faz nela morada, e ela não vai ter mais sossego, não vai ter mais paz, né? Não pense você que se você amaldiçoou alguém, a língua amaldiçoou. Não pense você que se amaldiçoar alguém, você também não vai pagar por esse erro, porque é um pecado, é pecado de iniquidade, sim. A tua língua amaldiçoou. Essa pessoa pode ser, até ficar maldita, ter coisas terríveis, né, contra ela e tudo, e ela passar muito sofrimento, mas o que é seu está guardado, né, naquele grande dia. Por quê? Porque Deus diz, eu
castigo todo aquele que eu amo, e eu açoito todo aquele que eu tomo como filho. Se Deus te ama e você um dia amaldiçoou alguém, Ele vai te corrigir, Ele vai te castigar. Eu já vi pessoas dizer que Deus não castiga, né? Os kardecistas mesmo dizem que Deus não castiga ninguém, é a natureza que castiga. E muitos pastores estão falando também, Deus não castiga ninguém, é a natureza. Por quê? Porque Deus disse: eu fiz o bem para a hora certa e também fiz o mal para a hora certa. Deus já fez todas as coisas, e a natureza já se encarrega sim de castigar, de fazer valer a lei de Deus, a lei da causa e do efeito. A lei da causa e do efeito. Se está acontecendo algo agora, tem uma causa anterior, tem. Pode examinar que tem, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem uma causa, e a natureza sim está cobrando, porque a natureza é de Deus. Ele fez o mal para a hora certa, diz a palavra. Mas tem coisas também que Deus, o próprio Deus, castiga. Não é assim só na natureza. Tem coisas que fazemos e o próprio Deus nos castiga, e glórias a Deus por isso, porque Ele mesmo só castiga o filho que Ele ama, e Ele açoita todos aqueles que Ele toma como filho. Portanto, se você anda aí sem nenhuma repreensão, pode ter certeza, Deus está te tratando como bastardo. Bastardo não é filho, não é filho legítimo. Filhos legítimos são os do da livre, não da escrava, como era antigamente falado. Os filhos das outras é filho da escrava. Então Deus muitas vezes não castigou você ainda, é porque você está sendo bastardo para Ele, ou Ele não te ama, porque Ele diz: eu castigo o filho que eu amo. Então vale a pena analisar as nossas palavras, analisar os nossos feitos, analisar sim o nosso viver, o nosso dia a dia, o que falamos, o que pensamos, o que exercemos, quais são as nossas obras. Mostra-me as tuas obras e eu mostro a fé, mas a fé sem obra ela é morta. Se você tem fé em Deus, obre o bem. Se você tem fé em Deus de verdade, faça o bem sem escolher a quem, como dizem, né? Fazer o bem sempre, sempre, porque o bem volta para ti, o bem volta para nós. Jesus Cristo disse: cumprimentai a todos com a paz do Senhor, porque se alguém não for de paz, essa paz volta para ti. Mas se alguém for de paz, ela vai e volta, ela fica com aquela pessoa e também volta para ti. Se nós desejarmos o mal vai, mas também ele volta para nós, porque nós vamos estar na mão dele. Se amaldiçoamos alguém, a maldição vai, mas ela volta para nós, porque o mal, ele volta para nos afligir, porque ele sabe que nós estamos já na mão dele, já somos servos dele, não é mais de Deus, porque quem faz o bem é servo de Deus, e quem faz o mal, quem deseja o mal, é servo do inimigo. E ele volta, ele diz: eu já fiz o que você mandou com aquela pessoa, agora eu vou ficar com você. Então o mal volta e faz na pessoa morada. Melhor praticar a palavra de Deus, melhor amar a Deus cumprindo os seus mandamentos, porque Ele virá, Ele e o Pai, Jesus e o Pai virão e farão em nós morada.
a tua língua seja só para abençoar, não para amaldiçoar. Ore por eles, clame por eles, pregue a eles, levante um clamor em favor deles, não fale deles, porque se você está falando, você está dando ousadia para Satanás. Não fale mal dos outros. Com a nossa língua nós temos que bendizer, com a nossa língua nós temos que adorar a Deus, louvar ao Senhor, ainda que tudo esteja difícil, nós temos que dar glórias a Deus. Senhor, mas hoje não teve jeito, dê glória a Deus. Senhor, mas hoje eu estou aqui, dê glória a Deus. Senhor, eu estou triste, dê glória a Deus. Senhor, tudo que eu fiz não deu certo, dê glória a Deus. Porque ao seu tempo, Deus fará tudo que você colocar na mão dele com fé. Tudo que nós colocarmos na mão do Senhor com fé, Ele faz, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Esdra disse, o sacerdote Esdra disse: eu não pedi ao rei nenhuma ajuda, nenhum cavalheiro, nenhum exército, nenhum cavalo para nos ajudar, porque um dia eu disse para ele que Deus é galardoador daquele que o busca, e ele abandona, ele despreza todo aquele que não busca ele. Então, se eu fosse pedir ao rei alguma ajuda, ele dizia: cadê o teu Deus? Você não disse que ele te dá galardão? Então, busquemos a Deus por nós e pelos nossos familiares, pela nossa nação, pelos nossos inimigos, para que se convertam ao Senhor, porque se eles se converterem, eles não vão fazer mais nenhum mal, nem para nós, nem para ninguém. Convertemos-nos ao Senhor, ao Todo-Poderoso, aquele que tem amor para dar, aquele que tem sabedoria, que tem inteligência, aquele que tem poder, aquele que tem fortaleza, tem saúde, tem galardão. O teu trabalho não vai ser em vão. Tu não trabalharás debalde, diz o Senhor. Apenas confia nele. Entrega o seu caminho a ele. Entrega os seus filhos, seu marido, sua esposa a ele. Confia nele e o demais tudo ele fará. Entrega o teu trabalho, tua casa, tuas fazendas, como fez o Esdra também, entregou as suas fazendas, que o demais tudo ele fará. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento humano.